Antes de começar, eu queria que você ficasse em pé, a gente fazer mais uma oração pela sua família, em nome de Jesus. E se você está próximo ao seu cônjuge, que você esteja de mãos dadas com ele agora para a gente orar, ou de alguém da sua família, tá bom? Vamos orar? Pai, nós queremos em nome de Jesus te agradecer pela rica oportunidade de compartilhar a tua palavra. Nessa noite pedimos que o Senhor fale em cada coração e oramos por cada família, oramos por cada lar, oramos para que haja, Senhor, nessa noite um descortinar, Senhor, da tua glória sobre cada família e que cada lar experimente, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem projetado, planejado e sonhado para esta família. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Algumas pessoas me conhecem aqui, outras não. Eu me chamo Josivaldo Oliveira. Sou pastor do Ministério Shalom. Sou casado com Júlio Oliveira há 25 anos. Sou pai de Carol, Jonathan, que já é casado, e Sara, que é a caçulinha. Sara nasceu aqui nessa cidade boa há 16 anos. Fez agora domingo 16 anos que ela nasceu, aqui em Jaguaquara. É a única jaguaquarense da nossa família, né? Para selar a bênção, porque eu sou de Jequié, minha esposa é de Iaçu, aqui pertinho de Milagres. Meu filho Jonathan é de Ipiaú, onde pastoreei um tempo. Minha filha Carol é de Jequié, onde também pastoreei um tempo. E Sara é de Jaguaquara. Então Sara veio para selar a bênção, né? Aqui nessa cidade tão boa que nos acolheu há 20 anos atrás. Estou aqui desde 2002. Cheguei aqui, achei que ia passar um pouco tempo aqui, uns 3, 4, 5 anos e ia, mas essa cidade tão acolhedora me agarrou, me segurou e nos acolheu aqui, amém? Eu queria que você então abrisse a sua Bíblia. Minha esposa não pôde vir, só justificando. O nosso irmão até pediu para que viéssemos juntos, porque nós também temos culto na quarta-feira, né? E aí ela ficou lá também para ministrar e cuidar de algumas coisas lá na igreja. Se fosse um outro dia, viríamos os dois, mas na quarta ou no dia de culto ou domingo, a gente sai assim, ou um ou outro, né? Eu falei, ou eu ou ela. Amém? Quantos acharam Efésios capítulo 5, versículo de número 22? Efésios capítulo 5, verso de número 22. Eu acho que vai ser, já está aqui. Se você não tem a Bíblia, aí você pode acompanhar aqui também. Tá, joia, muito bom. Diz assim a palavra do Senhor. Eu acho que eu vou ler aqui, porque pode ser que a versão seja diferente, né? Para não dificultar para vocês. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Amém? Que o Espírito do Senhor fale conosco nessa noite, através da sua doce palavra. O tema que nos foi passado nessa noite é como ser igreja
para o cônjuge. Como ser igreja para o cônjuge. E esse tem sido talvez um dos desafios de cada cristão, ser igreja na família e especificamente ser igreja para o cônjuge, né? Marido e mulher ser igreja um para o outro. Eu sei que talvez você já ouviu muito aquela ilustração, mas eu vou até repeti-la aqui nessa noite, mesmo que você já tenha ouvido, vai consolidar a sua memória. De uma criança que chega para a sua mãe e diz: mamãe, eu quero morar na igreja. Aqui na igreja é maravilhoso, aqui é muito bom. Não, meu filho, nós não podemos morar na igreja. Não, mamãe, eu quero morar na igreja. Mas por que você quer morar na igreja? Porque aqui na igreja, papai trata a senhora tão bem. Aqui na igreja, papai é tão carinhoso com a senhora. Aqui na igreja, papai elogia a senhora. Papai diz que ama a senhora. Mas em casa ele não é assim. Em casa ele é grosseiro, em casa ele é estúpido, em casa ele fala com aspereza. Então eu prefiro morar aqui na igreja, eu quero morar aqui na igreja. E essa ilustração fala de uma verdade que acontece, infelizmente, em muitas casas, em muitos lares cristãos, que a gente às vezes usa uma performance espiritual na congregação, quando nós estamos reunidos, e usamos uma performance de santos, de crentes, e muitas vezes nós não conseguimos transferir esta realidade espiritual para o nosso convívio no lar, para o nosso convívio em casa. E é justamente em nossa casa que nós travamos, quem sabe, as maiores batalhas, as maiores guerras. O pastor disse aqui que as famílias têm sido alvos de batalhas, né? Os casais têm sido alvos de batalha, como disse a nossa irmã, esqueci seu nome, Varô, perdão, que fez o louvor aqui, que ministrou. Thaís, obrigado, minha vizinha, mas eu esqueci o nome dela agora. Ela disse: o casal é o núcleo da família, e é verdade, porque se o casal estiver bem no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento marital, ainda que a família tenha outros problemas, ainda que os filhos enfrentem suas batalhas, suas lutas, mas se o casal estiver bem como estrutura, como modelo, como alicerce de toda a família, o que acontece? Eles terão a possibilidade de juntos vencer aquela guerra e de ajustar, de aprumar as outras coisas que estavam fora de linha na família. Agora, se o casal, eles não estão bem, aí, meu amigo, a família, ela vai por um caminho totalmente equivocado, totalmente errado. Então, é importante que nós aprendamos pela palavra a ser igreja um para o outro. E é interessante esse texto que nós lemos, porque a gente vai ver na Bíblia que Deus usa o casamento como um símbolo da relação que Ele tem com o seu povo. Diga comigo: Deus usa o casamento como um símbolo da relação que Ele tem com o seu povo. Por exemplo, no Antigo Testamento, eu queria um pouquinho de água. No Antigo Testamento, Deus simboliza a relação que Ele tem com o seu povo através do casamento. Então, no Antigo Testamento, o casamento exemplifica, o casamento aponta para a relação que Deus tem com o povo de Israel. Por exemplo, quando o povo de Israel, eles cometiam apostasia espiritual, eles cometiam idolatria, eles iam e se afastavam de Deus e adoravam outros deuses, Deus usava vários profetas, Jeremias, Ezequiel e tantos outros, para chamar aquela infidelidade de adultério espiritual. E é um texto bem interessante do profeta Ezequiel, onde Deus diz que aquele povo estava adulterando, e Deus cria todo um cenário que, quando a gente lê o texto, a gente consegue perceber, é quase como se nós estivéssemos pegando alguém em um flagrante adultério. Mas é claro que não é um adultério físico, é um adultério espiritual, mas Deus está usando a relação marital como exemplo da relação que Ele tem com o seu povo. E Ele diz para o seu povo: eu serei o seu marido. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós percebemos que agora Deus usa o casamento, o meu e o seu, como um sinalizador da relação que Cristo tem com a sua igreja. Porque Deus está dizendo que esta igreja, ela estará casada com Cristo para toda a eternidade. E Deus usa então o casamento como um modelo, como um símbolo, como um modelo não, como um sinal
da relação que Cristo tem com a sua igreja. Então observe como Deus tem tão autoestima o casamento, que o casamento é usado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento como um sinal, um sinalizador que apontam para a relação que Deus tem com o seu povo. Agora observe a responsabilidade, porque Deus quer ser visto, Deus quer ser reconhecido através do seu casamento. Você sabia que o seu casamento é também uma forma de evangelizar? Porque da maneira que você vive a relação conjugal, da forma que você vive o seu casamento, você está mostrando para as pessoas que estão à sua volta como é a relação de Cristo com o seu povo, como é a relação de Deus com o seu povo, como é a relação de Cristo com a sua igreja. E no texto que nós lemos aqui em Efésios 5, 22 a 33, quando o apóstolo Paulo ele traz orientações para o marido e para a esposa sobre o relacionamento conjugal, ele estabelece o relacionamento de Cristo e a igreja como padrão, como modelo para o relacionamento marital. Observe que ele diz assim: olha, mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Quando ele diz que o marido é o cabeça da mulher, ele diz como Cristo é da igreja. Quando ele diz para o marido amar a esposa, ele diz: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então vocês percebem que ele vai colocando o relacionamento de Cristo com a igreja como o modelo, como o padrão para o nosso relacionamento conjugal. E você sabe, meu amado, minha amada, que nós aprendemos sobre conjugalidade com modelos. Nós aprendemos sobre conjugalidade através de modelos, através de referenciais. E isso é um agravante muito grande nos nossos dias, pastor Isley, porque a maioria de nós não veio de famílias funcionais. A maioria de nós não veio de famílias ou de pais que viveram a relação conjugal abençoada. Muitos de nós viemos de lares que foram desfeitos pelo divórcio. Muitos de nós viemos de lares que nós vimos os nossos pais tendo conflitos, brigando, e em alguns casos até sendo agressivos um com o outro, principalmente o homem para com a esposa. Muitos de nós viemos de lares assim. Muitos de nós não aprendemos em casa o que é conjugalidade saudável. Muitos de nós não aprendemos com modelo. Então muitas vezes nós não temos um referencial, nós não temos um modelo para imitar. E às vezes a esposa diz assim: mas meu marido não é carinhoso. Coitado, ele não aprendeu com o pai. Ele nunca viu o pai sendo carinhoso com a mãe. Ele nunca viu o pai sendo romântico com a mãe. Ele nunca viu o pai tratando a mãe com carinho. Ele nunca viu o pai sendo atencioso. Então infelizmente ele não aprendeu. Agora, calma, isso não é desculpa, porque aquilo que nós não aprendemos antes, hoje, em Cristo Jesus, pela palavra de Deus, nós temos a possibilidade de aprender. Então, ainda que nós não tenhamos tido os bons referenciais do nosso passado, que essa infelizmente é a realidade de muita gente que está na igreja. Nem todo mundo teve a oportunidade de nascer em um lar cristão, em ver os pais cristãos seguindo a palavra e vivendo uma conjugalidade saudável. Nem todos, como no meu caso, eu não vim de um lar cristão. Graças a Deus, embora os meus pais não eram cristãos, eles viviam bem. Já minha esposa, ela também não veio de um lar cristão. E o histórico dela familiar é de divórcio dos pais. Era de agressão, era de violência. Então era um histórico extremamente dolorido, sofrido. Então muitas pessoas vieram de um lar como o da minha esposa, um lar que foi quebrado pelo divórcio, um lar que foi ferido pela violência, um lar que foi ferido pela agressividade. E o que acontece? Nós agora precisamos aprender. E se nós não aprendemos com os modelos do passado, com bons referenciais dos nossos pais, nós temos a oportunidade agora de olhar para a relação de Cristo com a sua igreja e aprender com essa relação de Cristo com a sua igreja como modelo para o nosso casamento. Por isso que Paulo evoca esse modelo de Cristo e sua igreja como um padrão para o nosso casamento. Porque ainda que você diga: eu não aprendi com os meus pais, pois agora você tem a oportunidade de aprender com Cristo e a igreja. Com Cristo e a igreja.
E aí o apóstolo Paulo vai trabalhar algumas coisas muito importantes nesse texto. Você sabe, queridos, que existem duas necessidades essenciais, duas necessidades fundamentais no casamento. Quais são elas? O apóstolo Paulo fala aqui: amor e respeito. Esse texto é basicamente sobre amor e respeito. São duas necessidades fundamentais no casamento. Então esse é o padrão, esse é o modelo de Cristo e a igreja: amor e respeito. E aí ele diz que as mulheres precisam ser submissas aos seus maridos, ao próprio marido. E isso é interessante, porque não é que a mulher é submissa ao gênero masculino, não é que a mulher, por ser mulher, é submissa a qualquer homem, por ser homem. Não, o texto diz que a mulher é submissa ao seu próprio marido. Amém? Ao seu esposo, como ao Senhor. Por quê? Porque isso aponta para respeito. Porque a necessidade número 1 do homem é ser respeitado pela sua esposa. O homem tem necessidade de respeito. Ele tem necessidade de ser respeitado em casa. Ele tem necessidade de ser respeitado pela sua esposa e pelos seus filhos. Ele pode até ser desrespeitado em outros ambientes, e ele consegue superar com mais facilidade. Mas se ele perceber que ele não tem o respeito da sua casa, da sua esposa e dos seus filhos, ele perde a estabilidade emocional, ele perde o chão. E Deus, sabendo disso, Deus disse para a mulher: sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, ou seja, por causa do Senhor. E aí algumas mulheres dizem assim: mas o meu marido não merece respeito. O meu marido não merece respeito porque ele não é amoroso. Isso é chamado de um ciclo insano, né? Como é isso? A mulher trata o marido com desrespeito porque ele trata ela com desamor. E esse ciclo continua até que alguém tenha capacidade, a inteligência emocional e espiritual de virar esse ciclo numa direção oposta e dizer: não, eu vou amá-lo, eu vou respeitá-lo, mesmo que eu estou percebendo que ele não está sendo amoroso para comigo, mas eu vou começar a respeitá-lo, ter atitudes respeitosas para com ele, para virar esse ciclo numa direção contrária. Eu vou fazer isso incondicionalmente por causa de Cristo. Por isso que o texto diz: como ao Senhor, ou seja, por causa do Senhor. Então você respeita o seu marido, você é submissa ao seu marido, não é por causa do seu marido, é por causa de Cristo. Qual estão entendendo? Você respeita o seu marido, não é por causa dele em si. Ah, mas ele não merece respeito, mas Cristo merece. Então por causa de Cristo você respeita o seu marido. Mas meu marido não merece que eu seja submissa a ele, mas Cristo merece. Então por causa de Cristo você é submissa a ele. Não é por causa dele em si, mas é por causa de Cristo. Amém? Então o homem, ele tem necessidade de respeito. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então a razão, o texto diz que a razão para que a mulher seja submissa ao marido é que ele é o cabeça da mulher. Verso 23 diz que, porque o marido, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Essa é a razão. Por que a mulher deve ser submissa ao seu marido? Porque ele é o cabeça da mulher. E cabeça aqui, o que significa ser cabeça? Cabeça significa que ele é a origem. Ele é a origem por quê? Porque ele veio primeiro, porque ele veio antes, porque Deus o criou primeiro. E se Deus o criou primeiro e criou a esposa, criou a mulher a partir do homem, Deus, que é um Deus de legalidade e que é um Deus de ordem, Ele dá ao homem a atribuição de liderar a família, de liderar a esposa, de liderar a casa. Então o homem tem, eu vou repetir essa palavra aqui 3 vezes, o homem tem a responsabilidade. Diga comigo: responsabilidade. Mais uma vez, responsabilidade de liderar a família. Então liderar a família é uma responsabilidade que Deus deu ao homem. Então isso significa que ele é a cabeça, ele é o líder, ele veio antes, ele é a origem. Então Deus deu a ele, porque Deus é um Deus de ordem, Deus deu a ele a responsabilidade de liderar a família. Agora, a liderança cristã não significa que o homem é um tirano, que ele é um déspota, que ele bate na mesa e que ele grita: aqui quem manda sou eu. Não, não é isso. Liderança cristã significa que ele lidera a sua família pelo seu modelo, pelo seu exemplo e pelo seu amor, tendo Cristo como modelo. Olha só que Cristo é sempre evocado como nosso modelo.
Então ele vai olhar para o exemplo de Cristo e vai liderar sua esposa como Cristo lidera a igreja. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então ele é a origem e ele tem a responsabilidade de liderar a esposa. E qual é a responsabilidade dele como líder? Pelo menos 3. Ele tem a responsabilidade como líder de prover, de proteger e de promover a esposa e a família. O homem tem a missão de prover. Ele é o provedor do lar. Ele é o provedor. Desde as necessidades domésticas até outras necessidades. Ele é o provedor. Deus deu a ele a responsabilidade de prover. E a mulher, a Bíblia diz que a mulher é a auxiliadora, é aquela que está ao lado para ajudar o homem a cumprir a missão dele. O homem é líder e a mulher foi criada para estar ao lado dele, ajudando este homem a assumir o seu papel de líder. Por isso que ele, como líder, tem a responsabilidade de trazer provisão para a sua casa, prover para as necessidades da sua família. É responsabilidade do homem. Ele tem a responsabilidade de proteger a sua esposa. Proteger. Você sabe que, de forma geral, o homem, ele tem força física mais do que a mulher. De modo geral, o homem, ele tem uma estatura física maior do que a mulher. É assim ou não é? Estou colocando regras gerais. Claro que toda regra tem exceção. Tem mulheres que são fisicamente mais fortes que o homem? Tem. Que o seu marido? Tem. Tem mulheres que têm mais estatura do que o homem? Tem. Mas de modo geral, o homem, ele é mais alto e ele é mais forte fisicamente do que a esposa. Por quê? Porque uma das atribuições dele é proteger, é trazer proteção. E claro que essa proteção não é só física, é proteção também emocional. Para você ter ideia, alguns estudiosos dizem que o polegar masculino chega a ser 30 vezes mais forte do que o polegar feminino. 30 vezes mais forte do que o polegar feminino. Alguns eu sei que usam isso só para mudar de canal na televisão, né? Não tem muita utilidade, ou para jogar videogame, ou para teclar ali no teclado digital. Mas é verdade, o homem tem 30 vezes mais força no polegar do que a mulher. Aponta alguns estudos. Agora, por quê? Porque Deus criou o homem com a estrutura física mais forte para proteger a sua esposa. Agora, o que acontece? Por que nós temos leis de proteção à mulher? Porque alguns homens usam a força física que Deus lhe deu para proteger a esposa contra a esposa. Então, se o homem usa a sua força física, que é o propósito original de proteção, contra a esposa, então as leis humanas são aplicadas nesse sentido, para proteger a mulher da agressão do homem que deveria protegê-la. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, sim ou não? Então Deus é sábio. Deus deu o homem para proteger, essa missão dele, proteger a sua esposa e também promover, fazer com que a mulher cresça em todos os aspectos da sua vida, fazer com que ela cresça. A esposa que está casada com você, ela precisa ser melhor em todos os aspectos quando vocês terminarem a sua jornada aqui na terra. Você precisa entregar a sua esposa a Jesus, como diz a Bíblia, sem mácula, nem ruga, nem mancha, nem coisa semelhante. É claro que eu não falo do aspecto físico, eu falo do aspecto emocional e espiritual, porque esse corpo, infelizmente, degenera com o passar do tempo, né? E as mulheres estão aí usando seus produtos, seus cosméticos, seus botox para poder aliviar o tempo. Mas eu me refiro a que você entregue essa esposa a Jesus no final da jornada de vocês aqui na terra, mais santa, mais dócil, mais amável, mais saudável emocionalmente, mais madura, mais equilibrada, mais sã mentalmente. Por quê? Porque o seu papel como líder da sua esposa, além de prover e de proteger, é também de promover, fazer com que ela cresça em todos os aspectos, em todas as áreas. A pergunta é: a sua esposa tem crescido? Tem aprendido? Tem se desenvolvido? Está mais saudável? Está mais feliz? Está mais alegre depois que casou com você ou não? Eu tive uma situação alguns anos atrás.
de um adoecimento mental e emocional de uma pessoa que estava acompanhando, por causa de um marido completamente problemático, um marido totalmente adoecido, cruel, perverso, malvado. E um marido assim pode levar uma esposa a um tipo de adoecimento absurdo, mas a sua missão como marido é guardar sua esposa, protegê-la e promovê-la para que ela esteja bem em todas as áreas da vida dela, seguindo o modelo de Cristo na liderança, sendo também o líder espiritual. Como marido, sua responsabilidade é ser o líder espiritual da sua casa. Como é que você, igreja para minha esposa, eu preciso ser um líder espiritual na minha casa. A minha esposa precisa me ver de joelhos dobrados, clamando a Deus, buscando a face do Senhor. Ela precisa perceber que eu tenho um hábito de meditar na palavra de Deus. Ela precisa perceber que eu tenho uma responsabilidade constante de estar ministrando a ela e aos meus filhos. É preciso orar todos os dias pela família, queridos, pelo casamento, pela família. Quem geralmente faz isso são as mulheres. É como se por causa da queda o homem tivesse perdido essa sensibilidade espiritual. E você vê, quem mais busca, quem mais ora, quem se converte primeiro é a mulher. Agora vamos voltar à origem. Quando Deus criou Adão e Eva, quem é que tinha mais sensibilidade espiritual? Adão. Quem é que falava com Deus diretamente? Adão. Com quem Deus tratava? Deus não tratava com Adão, Deus tratava com Eva. Não tratava com Eva, tratava com Adão. Ou seja, Adão, como homem, ele tinha uma intimidade maior com Deus, ele tinha uma liderança sobre a sua família. Embora a gente vai ver que depois ele vacilou nessa liderança e deixou a mulher dele batendo um papo com a serpente, e você viu o que deu. Diga para o irmão que está ao seu lado: não deixe a sua mulher conversando com a serpente. Diga aí para o irmão que está ao seu lado: não deixa a sua esposa sozinha conversando com a serpente, porque não vai dar nada que preste. Amém? Então olha só, ele deixa a sua esposa ali desprotegida, e ela vai conversar com a serpente, e o resultado é a queda de ambos. Então o homem tem que ser o líder espiritual da sua família. Orar pela sua família, orar pela sua esposa, orar pelos seus filhos, e com seus filhos e com a sua esposa. E precisa orar todos os dias, queridos. Nós vivemos uma batalha constante. Jesus disse que há um mal todo dia. Mateus 6,34. Há um mal, há um ataque todo dia. A gente não sabe por onde vem esse ataque. Por isso que todos os dias nós precisamos orar pela nossa casa, levantar clamor, interceder. Eu tenho esse hábito já há muitos anos. Eu não cesso de orar um dia sequer pela minha família, porque eu sei dos ataques que é. Eu sei dos desafios, eu sei das batalhas. Então nós precisamos intensificar. E todos nós, como maridos, nós somos líderes espirituais também da nossa casa. Então não deixe a sua esposa sozinha nessa questão espiritual. Não deixe ela só, esteja ao lado dela, ajudando, orando, intercedendo, porque você é o líder espiritual da sua família. Agora, mulheres, já que o homem é constituído por Deus como líder espiritual da casa, como líder da família, como cabeça, a Bíblia vai nos mostrar que o homem necessita ser respeitado pela esposa. Não é que o homem queira ser respeitado, não é que o homem deseja ser respeitado, ele precisa ser respeitado. Ele tem necessidade de ser respeitado. Essa é uma necessidade fundamental. Se o homem não tem o respeito da sua esposa, ele perde o chão. Por isso que a Bíblia nos fala no verso 24, versículo 24 diz assim: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Irmãos, eu sei que hoje é uma guerra falar sobre isso. Eu sei que esse humanismo nas faculdades, nas universidades, é uma guerra falar sobre isso. Porque as pessoas, não, mas homem e mulher é igual. Irmãos, é claro que em valor diante de Deus, homem e mulher é igual. É claro que em valor, os dois têm o mesmo valor, mas nós somos diferentes. É só olhar para a nossa anatomia e você vai ver que somos diferentes. Não precisa nem um estudo mais profundo, é só olhar para a anatomia do corpo masculino e do corpo feminino, você vai ver que é uma diferença.
Cada um tem papéis diferentes para desempenhar no casamento e na família. Por isso que a Bíblia diz: olha, mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como a igreja é submissa a Cristo. Porque o homem precisa disso, o homem necessita de que você o respeite, porque sem respeito ele perde a base. O homem, ele é sensível à vergonha. O homem é sensível à vergonha, e ele tende a evitar qualquer circunstância, situação ou pessoa que evoque nele o sentimento de vergonha, inclusive a esposa. Se o marido se sentir desrespeitado, se o marido se sentir envergonhado pela sua esposa, consciente ou inconscientemente, ele vai fugir. Ele vai fugir. E é por isso que muitas vezes o homem, em resposta a sentir-se desrespeitado, mesmo que a esposa não teve a intenção de fazer isso, mas se ele sentisse desrespeitado, ele ainda não teve um aprendizado para conseguir lidar com isso melhor, ele se isola. E a esposa, por outro lado, fica só. Como estão entendendo, amados? Então o homem é sensível à vergonha, o homem é sensível ao desrespeito. Como é que, de forma assim bem prática, a mulher pode desrespeitar o seu marido? Por exemplo, quando deixa o marido de fora de decisões importantes. A mulher toma decisões importantes sem consultar o marido. Desrespeito. Quando a mulher faz exigências irreais sobre o tempo, as energias e o dinheiro do marido. Desrespeito. Como é que a mulher quer viver um padrão econômico que está acima da condição do esposo dela? Sabe qual é o sonho de todo homem? Estar casado com uma mulher que gaste menos do que ele consegue ganhar. Sabe qual é o sonho de toda mulher? Estar casada com um homem que ganhe mais do que ela consegue gastar. Então, quando se faz exigências irreais do tempo, energia e do dinheiro dele, isso é um desrespeito. Focar no que ele não consegue fazer, em vez de focar naquilo que ele consegue fazer. Só foca naquilo que ele não consegue, mas não foca naquilo que ele consegue. Outro desrespeito, criticar a família do marido. Você sabe que quando você casa com tudo. Você casou com a sogra, você casou com os cunhados, você casou com todo mundo, gente. Gostando ou não gostando. Réveillon, Natal, Páscoa, festa de família, almoço de família, tu vai encontrar até com tua sogra, vai encontrar com teu genro, teu sogro, vai encontrar com teus cunhados. Quando você critica a família do teu marido, você está criticando a origem dele, criticando parte da identidade dele, parte de quem ele é. Isso é um desrespeito. Eu não posso entrar profundamente em cada um desses pontos por conta do tempo, mas eu estou citando rapidamente, de forma prática, para você entender o que vem a ser um desrespeito para com o marido. Quando você compara o seu marido com outros homens, eu queria que você fosse como fulano de tal. Por que você não é como tal pessoa? Comparar o seu marido com outros homens, criticá-lo na frente de outras pessoas, usar um tom áspero. Um dia eu fui visitar uma irmã. Ela tinha um marido dela que ainda não era crente na época. E aquele marido estava aprontando algumas coisas, né? E ela preparou um almoço, que era na verdade uma arapuca para o marido, né? Que ela queria que eu estivesse lá almoçando com eles para aconselhar aquele marido. Mas só que quando eu fui entrando na casa, aquela irmã começou a expor o marido de primeira assim na minha frente, porque ele, pastor, é isso, e faz isso, e faz isso, e faz aquilo, e foi expondo, e o camarada foi ficando vermelho, o vermelho era bem branco, né? Foi ficando vermelho, foi ficando sem graça, e eu também fui ficando constrangido, porque aquela irmã expôs de forma tão abrupta todas as fraquezas, todos os defeitos do marido dela para mim, em um momento que não era ainda o apropriado. Chegaria o momento do aconselhamento, chegaria o momento da exposição, mas ainda não era aquele momento. Então quando uma esposa, ela expõe o marido para os outros, ela fica falando do marido, ela fica tricotando e falando mal do marido, para gente que não pode ajudar.
Ela quer um reforço emocional e ela começa a falar para todo mundo o defeito do marido. Não, procure alguém, procure o seu pastor, procure um líder espiritual maduro que possa te ajudar a buscar aconselhamento. Aí sim, mas não sai compartilhando para todo mundo, expondo as fraquezas do teu marido, porque isso é desrespeito. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Desprezar o trabalho do marido também é desrespeito. Assim como a mulher tem a sua identidade ligada à casa, o homem tem a sua identidade ligada ao trabalho. O trabalho para um homem é parte deles. Para um homem, o trabalho é parte dele. Então, quando você critica o trabalho do seu marido, isso é um desrespeito. Você pode motivá-lo, ajudá-lo a sonhar com coisas maiores, mas não critica o que ele faz. Outra coisa que algumas mulheres fazem desrespeitosamente para com os maridos é mostrar superioridade. Algumas mulheres, principalmente nos nossos dias, estão numa quebra de braço terrível com seus maridos. Elas querem provar que podem tanto quanto, elas querem entrar numa quebra de braços. Como é o nome daquela brincadeira que o pessoal puxa uma corda de lado, puxa de outro? Como é o nome? Cabo de guerra. Tem algumas mulheres que estão num cabo de guerra com seus maridos. Isso é até interessante lá fora. Parece bonitinho lá fora, aqueles movimentos que se faz lá fora. Mas dentro de casa, minha irmã, isso vai destruir o seu casamento. Porque casamento não é competição. Casamento não é um tentando provar para outro quem é melhor. Casamento é os dois se amando, é os dois juntos, é os dois parceiros, é os dois em aliança, é os dois cuidando um do outro. Casamento não é uma competição, casamento é uma equipe. É uma equipe. Então, quando a mulher tenta mostrar-se superior ao marido e entrar numa demanda com ele, isso é desrespeito. Então eu estou dizendo, olha, o homem precisa ser respeitado. Não é que ele quer, não é que ele deseja, ele precisa ser respeitado. Agora, e as mulheres? A segunda necessidade essencial no casamento. Se a primeira necessidade essencial no casamento é respeito, a segunda necessidade essencial no casamento é amor. Agora, as mulheres precisam ser amadas. As mulheres precisam sentir-se amadas. Não é que a mulher quer apenas, não é que a mulher deseja apenas sentir-se amada. Ela precisa, ela necessita sentir-se amada. Ela tem que ter convicção, certeza absoluta que este homem que está do seu lado a ama profundamente. Por isso, dificilmente uma mulher vai ter dificuldade de ser submissa a um homem que ela tem convicção que a ama, como Cristo amou a igreja. Então a esposa tem que ser amada. Por isso a Bíblia diz no verso 25, diz assim: maridos, amai a vossa mulher, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então qual é a missão do marido agora? É amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou pela igreja. Isso fala de um amor, não amor apenas romântico, não amor apenas emocional, sentimental, não amor apenas hollywoodiano, não. É um amor sacrificial. É um amor de entrega, é um amor de doação, é um amor que pode te custar a tua própria vida, porque o modelo desse amor é Cristo. Ele está dizendo, ame a sua esposa da mesma maneira que Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja e se doou por ela, Cristo amou a igreja e se entregou por ela, Cristo amou a igreja e morreu por ela, Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela, Cristo amou a igreja e foi para a cruz por ela. Então Deus está nos chamando como maridos para amar as nossas mulheres neste nível. Um amor sacrificial. Como é que eu vou ser cônjuge? Como é que eu vou ser igreja para a minha esposa? Amando-a como Cristo amou a igreja. Agora, nenhum de nós conseguimos isso sozinhos. Nenhum de nós. Jesus disse em João 15,5: sem mim nada podeis fazer.
Você não consegue ser esse marido sem Jesus. Você não consegue ser essa esposa sem Jesus. Por isso você precisa de Jesus. Porque só por meio de Cristo é que a gente consegue amar nesse nível. Só com o amor dele transbordando em nós é que isso é possível. Então nós precisamos amar nossa esposa. A esposa tem necessidade de ser amada, e nós precisamos aprender a comunicar amor para ela na linguagem de amor dela. Quem já leu aquele livro de Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor? Quem já leu? Ok, muitas pessoas aqui já leram. Muito interessante esse livro, porque ele fala dessas 5 linguagens de amor: toque, tempo de servir, tempo de qualidade, atos de serviço, presente e palavras de apreciação. E ele diz nesse livro que cada um de nós tem uma linguagem de amor bem forte, ou pelo menos 2 mais fortes. Todos nós temos um pouquinho das 5, mas tem 1 ou 2, ele trabalha isso nesse livro, que é mais forte. E um dia eu estava ouvindo uma entrevista de Gary Chapman na internet, no YouTube, e eu achei interessante. Ele disse como foi que ele descobriu pela primeira vez as 5 linguagens do amor. Ele estava aconselhando um casal que tinha 35 anos de casado. E aí a mulher disse para ele que queria se separar do marido. Os dois estavam tomando aconselhamento. E aí a mulher disse: olha, eu quero me separar dele, eu quero me divorciar dele. Mas por que você quer se divorciar do seu marido? Porque ele não me ama. Ele não me ama. E ela começou a falar que ele não amava. E o marido, enquanto ouvia a esposa falando com o pastor Gary Chapman, ele estava de cabeça curvada, triste. Aí ele termina aquele momento, se vira para ele, para o marido, e diz assim: você, o que tem a dizer com isso? E o marido diz: pastor, eu realmente não sei. Eu amo minha esposa, eu faço de tudo por ela, eu levo café na cama para ela, eu coloco o lixo para fora, eu ajudo nas tarefas domésticas, eu faço o que está ao meu alcance por essa mulher, para servi-la, para vê-la bem. Eu não consigo entender por que ela diz que eu não a amo. Aí o pastor volta de novo para a mulher e diz para ela assim: e aí? Ela disse: é verdade, ele faz tudo isso mesmo. Ele leva café para mim na cama, ele coloca o lixo para fora, ele me ajuda nas tarefas domésticas. Isso sempre foi assim. Mas ele nunca me toca, pastor. Ele nunca me toca. Nunca é afetuoso comigo. Nunca me toca. E aí o pastor percebeu naquele momento que, embora aquele marido amasse a sua esposa, ele não conseguia comunicar para ela, na linguagem de amor dela, que ele a amava. Como estão entendendo? Ele não conseguiu comunicar. Porque não adianta nada dizer para minha esposa assim: I love you so much, my beautiful wife. O quê? Ela não entende. Porque se ela não entende a comunicação que eu estou transmitindo para ela, não tem diferença nenhuma. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Eu tenho que dizer na linguagem dela: eu te amo muito, minha linda esposa. Mas se eu falo numa outra língua que ela não entende, não adiantou. Então é a mesma coisa. Às vezes você está comunicando amor à sua esposa numa linguagem que não é dela. Às vezes você está tocando demais, mas ela não gosta tanto de toque. Ela quer que você lave os pratos para ela. É assim que ela se sente amada. Ela quer que você coloque o lixo para fora. Ela quer que você ajude a criar as crianças, educar os filhos, fazer exercícios com os filhos. É assim que ela se sente amada. Ou talvez você está fazendo tudo isso, mas você não toca a sua esposa, porque sua linguagem de amor é serviço e a dela é toque. Aí vocês estão entendendo o que eu quero dizer, gente linda? Então, o nosso desafio não é apenas amar a esposa, mas comunicar amor na linguagem que ela fala. E talvez a linguagem de amor da esposa é presente, ela quer presente sempre. E não tem que ser presente caro, pode ser um bombom, pode ser uma caixinha de chocolate, pode ser uma rosa. É um presente que comunica para ela que você ama. Ou talvez a linguagem de amor da sua esposa é tempo de qualidade. Ela quer sentar com você, olhar nos seus olhos, quer que você desligue o celular, quer que você pare de assistir o futebol naquele momento. Olhe nos olhos dela e fique conversando com ela, os dois ali juntinhos conversando até altas madrugadas.
Talvez a linguagem de amor da sua esposa seja tempo de qualidade. Talvez seja elogio. Ela se sente amada quando você a elogia. Ela arrumou o cabelo e você diz: meu amor, que cabelo maravilhoso, você está linda demais, você está cheirosa. Ela preparou aquela refeição maravilhosa no domingo. Aí você: meu amor, que comida gostosa, você é a melhor cozinheira do mundo. Ainda que seja uma profecia, irmãos. Ainda que seja uma profecia. Mas você precisa elogiar a sua esposa, principalmente se a linguagem de amor dela for elogio, for palavra de apreciação. Então, identifica qual é a linguagem de amor e comece a amar a esposa na linguagem de amor. Não basta amar, é preciso comunicar na linguagem que ela entenda que ela é amada. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então o marido é chamado por Deus para amar a esposa. E ele é chamado por Deus agora para usar as suas palavras para abençoar o coração da esposa. Por isso que o verso 26 diz o quê? Verso 26, olha o que diz no verso 26. Para santificá-la, isso é Cristo fazendo com a igreja. Para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra. Ou seja, Cristo lava a igreja, purifica a igreja, abençoa a igreja, edifica a sua igreja por meio da palavra. Se ele é modelo para o marido, ele está dizendo: use as suas palavras para edificar a sua esposa. Use as suas palavras para abençoar o coração da sua esposa. Use as suas palavras para nutrir esperança e sonhos no coração da sua esposa. Use as suas palavras para curar a sua esposa de medos e ansiedades. Use as suas palavras para lavar a sua esposa. Porque a mulher, ela é sensível, extremamente sensível às palavras, muito mais do que os homens. Quer ver uma coisa? De manhã o casal teve um atrito. A mulher disse umas coisas para o marido chateado, o homem acabou dizendo outras coisas para ela também chateado. Ele sai, vai para o trabalho, trabalhou, esquece. Ela também vai para o trabalho dela ou no trabalho doméstico. Mas enquanto ela está fazendo as suas atividades extras, o lar, ou no lar, ela está ruminando aquilo ali dentro dela. O homem que esqueceu, quando chega em casa às vezes nem lembra mais, mas a mulher passou o dia todo ruminando aquelas palavras que ouviu. E se você plantou vento na sua esposa, meu irmão, pode esperar para colher uma tempestade. Porque a mulher, por natureza, ela é receptora, ela é incubadora. Deus criou a mulher para incubar a semente que você planta nela. Então presta atenção, você é casado, plantou a sementinha na sua esposa, o que vai acontecer? Deus deu a ela um útero, essa sementinha vai ser fecundada, vai crescer, 9 meses depois ela te devolve essa semente multiplicada na forma de um bebê. É assim ou não é? A mulher tem essa graça de multiplicar e te devolver multiplicar tudo que você planta nela. Então se você começa a plantar semente de amor, de carinho, de afetividade, você vai colher isso. Agora se você planta coisas que não deve, meu irmão, se prepare. Porque só se tua mulher for muito crente, não abusa da boa vontade não, que os dias estão difíceis. Está difícil encontrar muito crente hoje, estou te falando, porque eu sou pastor, eu sei o que eu estou falando. Mesmo as irmãs da igreja, não é todo mundo está nesse grau de espiritualidade todo não. Então não abuse da boa vontade. Se você plantar semente de vento, você vai colher tempestade. Então use as suas palavras para curar. Use as suas palavras para abençoar. Use as suas palavras para nutrir, como Cristo fez com a igreja, para santificá-la, tendo purificada por meio da lavagem da água, mediante a palavra. Aleluia. No verso 29, o texto diz assim, verso 29: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como Cristo faz com a igreja. Então olha só, Cristo faz o que com a igreja? Alimenta e cuida. Aí está dizendo que o marido vai fazer a mesma coisa com a sua esposa: alimentar e cuidar. Alimentar e cuidar, alimentar a esperança, alimentar os sonhos, alimentar também fisicamente, né? Alimentar em todos os aspectos. E cuidar da sua esposa. E esse cuidado inclui presença. A mulher não casou para viver só. A mulher não casou para solidão. Assim como o homem é sensível à vergonha, a mulher é sensível à solidão, ao medo de solidão. Vou repetir: assim como o homem é sensível à vergonha, ao desrespeito à vergonha, a mulher, ela é sensível ao medo de solidão. Qual o medo número 1 da mulher? Solidão.
Qual o medo número 1 da esposa? Ficar sozinha, sentir sozinha. Uma mulher disse certa vez: eu tenho o pior dos dois mundos. Eu tenho toda a responsabilidade de ser casada e a solidão de ser solteira. Então a mulher não casou para ficar só. Esse cuidado inclui a sua presença. Inclui a sua presença. Você não pode deixar a sua esposa só. Lembra que Adão, como eu disse aqui a pouco, deixou a sua esposa só? Infelizmente ela bateu um papo com a serpente e o negócio não foi bom. Então não deixe a sua esposa só. Seja presente, seja um marido presente. Quando você estiver em casa, seja inteiro, seja íntegro, seja completo ali. Não esteja em outro momento, em outro mundo, em outro lugar. Esteja ali, com a sua esposa, com a sua casa, com a sua família. Como é que o homem pode deixar a esposa só? Pode deixá-la só em casa, por exemplo, nos seus afazeres domésticos. Tem homem que não quer nem ajudar a esposa a criar os filhos deles, e acha que a responsabilidade de criar os filhos é apenas da mulher. Não, varão de Deus, é sua responsabilidade também. De chegar junto com esse menino, com essa menina, de aconselhar, de repreender, de disciplinar quando for possível, de botar no colo, dizer que ama. Então, ter o equilíbrio entre disciplina e amor com os filhos. A sua esposa quer essa participação sua. Não deixe ela sozinha em casa, não deixe ela sozinha no cuidado com os filhos. Alguns deixam a esposa sozinha nos seus sonhos. Não incentiva a esposa a sonhar, e quando a esposa sonha, ainda lança baldes de água fria sobre o sonho da esposa. Outros deixam a esposa sozinha do lado de fora da sua vida. Eles não compartilham nada com a sua esposa. Eles são um cofre de segredos. Tem segredinhos. A esposa não sabe nada sobre a vida, e de vez em quando começa a descobrir umas coisas que ela fica terrivelmente frustrada, porque elas estão do lado de fora da vida deles. A sua esposa precisa ser a sua melhor amiga, a sua confidente. Não pode ter segredo entre você e sua esposa. Que negócio é esse de homem ter senha de celular para a esposa? Como é que a esposa não pode ver as redes sociais do marido? Como é isso? A esposa tem que ter acesso ao nosso celular como nós ao dela. Acesso à nossa conta, acesso às nossas senhas. Não deixe a sua esposa do lado de fora da sua vida. Ela é a sua companheira de jornada para a vida toda. Aleluia. Outros deixam a esposa sozinha nos seus medos. Outros deixam a esposa sozinha na cama, sem o devido cuidado nessa área. Então não deixe a sua esposa só. O maior medo da mulher é a solidão. O maior medo da mulher é estar casada e sentir-se só. É ser viúva de um marido vivo. Então, cuide com a sua presença. A sua presença pode curar a sua esposa. Amém? Outra coisa que a Bíblia nos ensina nesse texto é que nós precisamos aprender a deixar pai e mãe. Versículo 31. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então deixar pai e mãe significa o quê? Não é somente a geografia, mas significa que a partir do casamento, o cônjuge passa a ter prioridade. A prioridade não é mais a sua mãe, não é mais o seu pai, nem seus irmãos, nem os amigos do futebol, nem os amigos da faculdade. A prioridade passa a ser a sua esposa, e a prioridade passa a ser o seu marido. Deixar pai e mãe significa, a partir do casamento, a prioridade muda, meus irmãos. Se a gente não aprender isso, a gente vai ter guerras no nosso casamento. Um dia eu fui aconselhar um casal. O rapaz me ligou, estava desesperado, coitado. Uma situação estava acontecendo. Só pode dar uns gabinetes para mim? Posso. Marquei o horário, eles foram. Aí eu abri a porta, entrou a esposa. Quando estava fechando a porta, a sogra veio atrás. Eu disse: minha irmã, deixa eu explicar para a irmã que isso aqui é um aconselhamento de casal. De casal. Por quê? Porque aquela jovem, ela permitia a intromissão da mãe dela no casamento deles. E olha que luta. Aquela menina era filha única, e aquela mãe não era casada.
não me lembro agora se divorciada, ou se separada, ou se viúva. Eu lembro que ela não era casada, isso tem muitos anos já. Então ela não era casada, tinha uma filha única que estava casada, e ela não conseguia se desapegar dessa menina emocionalmente, a ponto de deixar a menina viver a vida dela, como mulher, e como mãe que já era também. E eu estava aconselhando justamente para que ela vencesse isso. Então o que aquela menina precisava fazer? Aquela moça jovem, era bem jovem ainda. Ela tinha que aprender a dizer para a mãe: mãe, eu amo a senhora é maravilhosa na minha vida, eu lhe respeito, eu lhe amo, mas a senhora tem que entender que eu e meu marido agora, que as prioridades mudaram agora, e que eu devo respeito ao meu marido, que eu devo submissão a ele agora, e que eu devo prestar contas a ele agora. Entende, gente? Sabe qual foi o resultado deles não ouvirem o meu conselho? Aquele casal se divorciou. Por quê? Porque uma intromissão, e muita gente não sabe lidar com intromissão de terceiros no casamento. É você e o seu marido, é você e sua esposa, é vocês dois que tem que decidir, é vocês dois que tem que lutar pelo casamento, é vocês dois que tem que viver a bênção e a saúde do casamento. Por isso que muita gente tem problema com a sogra. Alguns até dizem que Pedro negou Jesus porque curou a sogra dele. A sogra tem que ser bênção, gente. Não é verdade? A sogra tem que ser bênção. Imagine, a minha sogra, pensa numa mulher abençoada, que eu amo de paixão. Eu conheci minha sogra antes de conhecer minha esposa. E quando eu falei com minha esposa para namorá-la, e ela foi pedir conselho à mãe, ela disse: pode namorar, minha filha, é um menino de Deus. Olha que bom você fazer amizade com a sogra. Não é maravilhoso? Minha sogra é amigona, parceirona, minha intercessora. Minha mãe com a minha esposa, meu Deus, que relacionamento maravilhoso. Minha esposa fala: meu amor, eu sinto tanta saudade da tua mãe, porque minha mãe já está no céu com o Senhor. Eu sinto tanta saudade dos teus pais, porque os meus pais eram para ela como pais também. Isso é maravilhoso. E nós temos na Bíblia o exemplo de Ruth e Noemi. Que exemplo maravilhoso, que relação saudável entre sogra e nora. Agora, se você não vive a realidade da palavra e não sabe os limites de cada um, você vive confusão, porque às vezes a sogra não sabe o limite, o filho ou a filha é que tem que estabelecer o limite. Caso a sogra não saiba, é o filho e a filha que tem que dizer: mãe, o limite é esse, ou pai, o limite é esse. Porque aí você não coloca a sua esposa ou seu marido contra a sogra dele ou dela. Então tornar-se uma só carne significa que a prioridade agora é o casal, é o marido, é a esposa. Se você está ao lado do seu esposo ou da sua esposa, olhe nos olhos dessa pessoa aí que você tanto ama e diga assim: você é a minha prioridade, meu amor. Diga aí, gente, pelo amor de Deus, quebra aí o gelo. Diga aí, já entra num clima romântico que o fogo vai pegar. Amém? Diga aí para sua esposa ou para o seu marido, diga aí: meu amor, você é a minha prioridade. É claro que eu estou falando em relação a relacionamentos humanos. A prioridade geral, maior de todo crente, é Jesus, não é isso? Mas estou falando do ponto de vista de relacionamentos humanos, o seu cônjuge tem que ser a sua prioridade. E muitos casais não estão dando certo porque o marido ou a esposa faz outras coisas prioridade. A prioridade é o futebol, a prioridade é o trabalho, a prioridade é o amigo, é o colega. Tem gente que gasta mais tempo com o amigo do que com a esposa, sai mais com os amigos do que com a esposa, ou mulher sai mais com amigos do que com o marido. Como é que pode um negócio desse? Não é prioridade. Se a sua esposa não é prioridade para você, como é que você quer ter um casamento de sucesso? Se o seu marido não é prioridade para você, como é que você quer ter um casamento de sucesso, gente? Então, como diz o ditado, cada coisa no seu devido lugar. Tornar-se uma só carne também. O texto diz isso, né? Verso 31, põe novamente para mim. Verso 31 diz assim. Verso 31. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, ou seja, isso é prioridade do casamento, e os dois se tornarão uma só carne. Como é que eu me torno uma só carne com a minha esposa? Como é que alguém torna-se uma só carne com o cônjuge? Através da intimidade é que se torna uma só carne. E eu estou me referindo à intimidade sexual mesmo. É através dessa intimidade que você se torna uma só carne com a sua esposa ou com o seu marido. Como é que eu sei isso?
Porque o que torna marido e mulher uma só carne não é a cerimônia de casamento. Pode ter uma cerimônia bonita, bem organizada, muito bem feita, mas se não consumou o casamento por meio da intimidade, toda vez que eu falar intimidade agora, eu vou me referir à intimidade sexual, ok? Para não estar repetindo de novo, até porque tem crianças e está gravando. Intimidade. Então, toda vez que o homem tem intimidade com sua esposa, é na intimidade com sua esposa que ele se torna a sua carne. Porque, olha o que Paulo diz. O apóstolo Paulo diz que quando um homem se une com uma prostituta, ele se torna uma só carne com ela. Agora a pergunta é: um homem se torna uma só carne com uma prostituta porque ele casou, assim, teve uma cerimônia de casamento? Não. Eu nunca vi um homem casar-se para ter uma relação íntima com uma prostituta e depois com outra, e não tem cerimônia. O que torna aquele homem uma só carne com aquela prostituta, com aquela meretriz, como Paulo diz, é a relação íntima. Estão entendendo? Sim ou não? Então a relação íntima faz com que alguém se torne uma só carne com aquela pessoa. O que torna um homem uma só carne com a sua esposa é a intimidade. É a intimidade. Então a Bíblia nos fala, queridos, que no casamento não pode haver privação desse tipo de intimidade. Paulo diz isso claramente. Eu queria até pedir, não sei se dá. Será que tem como mudar aí? Tem como? Bota aí para mim, minha irmã, 1 Coríntios capítulo 7, verso 3 a 5, eu esqueci de te dar esse texto, perdão. Então olha só, o que torna o marido uma só carne é a intimidade. E olha o que a Bíblia diz, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua esposa. Se você for entender o contexto aqui, os deveres conjugais que Paulo está falando é da intimidade, desse tipo de intimidade que eu estou me referindo nessa noite. E da mesma forma a mulher para com seu marido. Por quê? Verso 4. Por quê? Versículo 4 agora. Porque a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Quem é que tem autoridade sobre o corpo da mulher? A esposa, o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Quem é que tem autoridade sobre o corpo do marido? A mulher. Verso 5 agora. Versículo 5. Não se recusem um ao outro. Gente, isso aqui é sério. Como é que eu me torno igreja? Você nem pensou que se tornar igreja também tem intimidade, né? Pois é, meu irmão. Tem intimidade com o cônjuge, também é ser igreja com ele. Diga aleluia. Então olha só, não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento, durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Isso é um caso raro, né? Eu quase não vejo crente fazendo isso. Não é verdade? Olha, a gente vai fazer um período de jejum, oração, abstinência. Muito difícil. Mas pode acontecer? Pode. Você pode incluir um período que Paulo deixa claro que deve ser um período curto, para que Satanás não tente, como diz, continua o texto falando, né? Aí ele diz: depois unam-se de novo. Ele está falando da intimidade, desse tipo de intimidade. Unam-se de novo, para quê? Para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Ele está dizendo: se você passa muito tempo, você é casado, e você passa muito tempo em abstenção desse momento de intimidade, o que acontece? O diabo vai tentar. Pode tentar o marido, pode tentar a esposa, pode tentar ambos. Por quê? Porque chega um momento que você pode perder o domínio próprio. Você pode perder o controle. Então, irmã, nada de chegar para o seu marido e dizer assim: meu marido, 40 dias de jejum, vou buscar a Deus, vou orar, vou subir no monte, nem me toque, nem me procure. Não faz isso não, principalmente se o seu marido não é crente. Você faz isso com o marido crente, o cara é espiritual, é de Deus, é ter: ô Jesus, me guarda Jesus, me sustenta, tem misericórdia de mim. Mas se faz isso com o marido descrente, está correndo o risco de perder o casamento. E nem o marido fazer com a esposa. Gente, a gente está enfrentando um problema sério hoje, que a gente não tinha algum tempo atrás. Hoje os homens também estão negando fogo. O cara passa a noite no videogame. A esposa: amor, vem cá, filho, para aí que eu estou matando um dragão aqui.
está se divertindo mais com o dragão do que com a esposa. Não é verdade? Eu estou falando sério, gente. Eu aconselho casais, eu sei o que eu estou falando. Então, nós não tínhamos esse problema há alguns anos atrás, mas ultimamente está tendo mais recorrente, de homens também negando a sua esposa. Por isso que Paulo diz assim: nem o marido pode negar a sua esposa, nem a esposa pode negar o seu marido, porque quando você casou, a partir do casamento, cada cônjuge tem direito legal no corpo do outro. Cada cônjuge tem direito legal no corpo do outro. Agora preste comigo, à luz da palavra de Deus, é a única maneira saudável e bíblica desse varão ou dessa varoa se liberar. Por quê? Qualquer outra maneira que você pensar é pecado. Qualquer outra é pecado. Pornografia é pecado. Masturbação é pecado. Adultério é pecado. Ou seja, a única maneira saudável e bíblica para que haja uma satisfação plena em relação à intimidade é dentro do casamento. Se você nega o seu cônjuge desse direito que ele tem, você está procurando sarna para se coçar. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Quais são as razões para ter intimidade no casamento? Toda vez que eu falar intimidade, estou me referindo a intimidade sexual, ok? Quais são as razões? Primeiro, porque você disse sim. Você disse sim. Dizer sim no dia do casamento implica intimidade. A pergunta aqui para vocês: qual é o homem aqui ou a mulher? Vamos supor aqui a mulher chega para o noivo e diz assim: olha, amor, quero te dizer algo. Eu quero casar com você. Eu te amo demais. Eu quero ser a sua mulher para o resto da vida. Quero ser a tua companheira. Quero cuidar bem da casa. Quero trabalhar ao teu lado. Quero construir sonhos juntos com você. Agora só tem uma coisa: eu nunca vou ter intimidade com você. Eu não quero de intimidade, eu não gosto disso, eu não vou ter esse tipo de intimidade. Então, eu não vou ter. Quantos homens casariam? Quantos homens casariam sabendo que a mulher nunca tem intimidade com ele? Ou o contrário, vamos supor que seja a mulher. O cara chega para a mulher e diz assim: olha, amor, eu te amo, quero ser teu marido pro resto da vida, eu vou cuidar de você, mas eu nunca vou ter intimidade com você. Certamente você não casaria, porque ao dizer sim, implica que um dos seus deveres conjugais, por isso que Paulo chama de dever conjugal, é satisfazer o teu cônjuge na intimidade. É satisfazer o teu cônjuge na intimidade. Então, porque você disse sim, você precisa cumprir esse propósito de intimidade. Por que tem intimidade no casamento? Porque ajuda a esquecer. E comigo a intimidade ajuda a esquecer. Ô gente, me ajude. Diga comigo: a intimidade ajuda a esquecer. Quando você tem intimidade, é liberada ocitocina. E essa ocitocina tem um efeito amnésico, que tem duração de até 5 horas. E isso ajuda você a esquecer aborrecimentos com seu cônjuge. Por isso que é bom namorar, que você esquece até aqueles aborrecimentos pequenos, chateia, que pode se acumulando. E Salomão diz que são as pequenas raposinhas que destrói a vinha. Esses aborrecimentos pequenos for acumulando, pode destruir o casamento. Mas quando você tem intimidade, no seu cérebro libera esse hormônio, a ocitocina, e isso tem um efeito amnésico, assim, sabe? De até 5 horas. Aí eu estava falando isso no encontro lá na igreja, e os irmãos disseram assim, um irmão disse assim: aí depois de 5 horas faz de novo, né, pastor? Para esquecer de novo. Então, efeito amnésico. Outra coisa, a intimidade religa vocês, é como uma cola. Toda vez que vocês têm intimidade, vocês se religam um no outro. Vocês ficam mais próximos, vocês ficam mais carinhosos, vocês ficam mais afetuosos um com o outro. Terceiro, quarto, ajuda a reduzir a depressão. Olha que coisa interessante. No seu momento de intimidade com a sua esposa ou com seu marido, há uma liberação de endorfina, que produz um senso de bem-estar
e de euforia. Um senso de bem-estar e euforia. Você sabe o que é isso. Alguns estavam tristes, ficam até alegre. Começa a dar gargalhadas. Ajuda a aliviar os sintomas da depressão. A intimidade no casamento alivia a dor. Por conta da endorfina que é liberada, alivia a dor. Está com dor de cabeça? Olha que remédio maravilhoso. Que remédio precioso. Alivia a dor. Coração fica mais saudável. Isso aqui principalmente para as mulheres. Na intimidade, os níveis de estrogênio aumentam para a mulher. E esses níveis de estrogênio ajudam a proteger o coração da mulher contra doenças. Olha que tremendo, gente. Deus não é sábio em tudo que faz. Porque quem criou essa intimidade foi Deus, gente. O diabo bagunçou depois do pecado, mas quem criou foi Deus. Amém? Com propósitos santos. A intimidade também estimula o sistema imunológico. Há uma liberação de endorfina que estimula as células de defesa do organismo. Se estimula o sistema imunológico, evita até você pegar doenças como resfriado, por exemplo. E tem também um efeito calmante. A intimidade no casamento é 10 vezes mais eficaz que um calmante, um remédio chamado Valium, que é um medicamento relaxante muscular, tranquilizante, usado para alívio da ansiedade. Ou seja, a intimidade é 10 vezes mais potente que esse medicamento. Tem um efeito extremamente calmante e sem efeito colateral. Olha que tremendo. Por isso a Bíblia está dizendo: você é uma só carne com seu marido. Você é uma só carne com a sua esposa. Como ser igreja para o meu cônjuge? Você talvez não pensava que ser igreja para o cônjuge também é cuidar dessa área para o cônjuge, mas é. Cuide dessa área no seu casamento. Não deixa essa área vulnerável para o inimigo atacar. Não deixa essa área aberta para o inimigo cirandar. Proteja. Cuide dessa área, para que você seja uma fonte de alegria, de contentamento, de satisfação para a sua esposa e a sua esposa para você. Amém, queridos? Então é assim que nós podemos ser igreja para o nosso cônjuge. Paulo termina esse texto no verso 33 com um grande resumo de tudo que ele falou aqui. Ele faz um resumo, verso 33, ele diz assim: portanto, maridos, ame, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Ele resume tudo o que ele falou. Se as duas necessidades fundamentais no casamento é amor e respeito, ele está dizendo: maridos, ame a sua mulher. Essa é a necessidade número 1 dela. Mulheres, trate seu marido com todo respeito. Essa é a necessidade número 1 dele. Se essas duas necessidades elas forem satisfeitas no casamento, amor e respeito, o seu casamento tem uma grande possibilidade de ser um sucesso para a glória de Deus. Amém? Fique de pé, vamos orar. Eu vou orar rapidinho. Eu acho que estourei meu tempo aqui. Perdão, pastor. Me empolguei aqui um pouquinho. Mas eu creio que a porção da palavra para a sua vida hoje vai abençoar você. Não foi à toa que você veio aqui, não foi em vão que você veio aqui, amém? Deus está fazendo coisas lindas no seu casamento, na sua família. Levante suas mãos aos céus, oremos ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra poderosa. Eu te rendo graças em nome de Jesus. A tua palavra é sempre a tua palavra, e ela não volta para ti vazia, sem antes fazer aquilo que te agrada. Pai, nessa noite eu oro por cada casal que está aqui, Pai, e eu te peço, blinda estes casais, protege estes casais, livra, meu Deus, estes casais de todo tipo de tentação do inimigo, meu Deus. Protege cada área deste casamento, os seus filhos, meu Deus, a intimidade, meu Deus, as finanças, a saúde, a vida emocional, a vida espiritual. Pai, cada área deste casamento seja blindada, seja protegida pelo Senhor. Pai, que estes filhos cresçam em um ambiente saudável,
saudável, vendo os pais se amando, se cuidando, se respeitando, com mutualidade. Meu Deus, nós oramos nessa noite, te pedimos que seja impetrada a tua bênção sobre cada casal, Pai. Em nome de Jesus, oramos para que todo ataque do inimigo cesse agora, em nome de Jesus, e oramos para que cada casal desfrute do melhor, experimente o melhor de Deus nos seus casamentos, meu Deus. Nós oramos, Pai amado, para que este marido, pela graça do Senhor Jesus Cristo, consiga amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Meu Deus, ser atencioso com ela, ser carinhoso, ser meigo, ser delicado, ser protetor. Eu oro para que essa esposa, pela graça do Senhor Jesus Cristo, consiga respeitar o seu marido, ser submissa a ele. Meu Deus, devotar ao marido o respeito que o Senhor nos ensina que a mulher deve devotar ao marido, e que o marido deve devotar à sua esposa o amor que a tua palavra nos ensina, meu Deus. Oh Senhor, nós oramos por esse casamento agora, te pedimos, faz um milagre, meu Deus. Talvez alguns casais estão aqui precisando de um milagre no seu casamento, e eu oro, Pai, nesta noite faz um milagre. Não importa se tem pouco tempo de casado ou se tem muito tempo de casado, eu te peço, meu Deus, que daqui para frente esses casais experimentem o melhor e vivam, ó Deus, o melhor de Deus nos seus casamentos, e desfrutem e experimente tudo aquilo que o Senhor tem planejado, tem projetado para os seus casamentos. Nós abençoamos cada casal, abençoamos aqueles que estão também em casa, meu Deus, talvez em uma situação difícil, talvez, meu Deus, já num processo de divórcio, talvez do ponto de vista humano sem nenhuma esperança de restauração, mas meu Deus, Tu és um Deus de milagre, e nós clamamos nessa noite por uma restauração no casamento. Nós oramos nessa noite para que cada área do casamento que estava desalinhada, meu Deus, possa agora entrar no prumo, possa agora se alinhar com a verdade da Tua palavra e com aquilo que o Senhor sonha e projeta para este casal e para esta família. Abençoamos o casal, abençoamos a família, neutralizamos todo o ataque do inimigo contra essa família, todo ataque seja bloqueado no nome de Jesus, e que a Tua bênção esteja sobre cada família. Nós oramos para a glória e para a honra do Senhor, em nome de Jesus, amém.